Bom dia a todos, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um Fala Colunista, esse programa que a gente traz nossos colunistas para falar aqui um pouquinho sobre os textos que eles escrevem aqui no Interesse Nacional. Hoje eu estou recebendo aqui o jornalista e nosso colunista, né? O Matheus Andrade. Tudo bom, Matheus? Como é que você está? Tudo bom, Felipe? Um prazer voltar aqui, né? Sempre bom tratar desses temas. Hoje o que a gente vai falar aí é algo que todo mundo muito curioso, tentando entender melhor, mas questões muito novas aí, tecnologias que a gente ainda nem sabe completamente como funcionam. Então, acho que quanto mais a gente puder esclarecer, trazer experiências de pontos distintos, é muito válido. Perfeito. Bom, o Matheus aqui é nosso colunista, ele é jornalista de assuntos internacionais, ele está baseado hoje na Cidade do México, né, que é o centro hoje, pelo menos na América Latina, das grandes manifestações que estão acontecendo, que estão chamando de manifestações da geração Z. E a gente não sabe muito bem o que está acontecendo, mas ele escreveu sobre isso e estudou um pouco sobre isso. Eu queria que você falasse um pouco para a gente o que são essas manifestações, como é que está acontecendo aí no México, como é que está acontecendo no resto do mundo, vem de onde, vai para onde, quais são as reivindicações. Tem um ponto comum muito forte que está ligado com essa questão geracional, que é serem convocadas pelo TikTok. Isso daí impulsiona bastante. É incomum também, é um rechaço enorme a qualquer tipo de instituição, a qualquer partido. Quase não tem lideranças. Essa daqui, do último sábado, na Cidade do México, você falava com as pessoas, elas negavam que tivessem sido convocadas por alguém específico. Era uma insatisfação contra o governo, uma pauta um pouco genérica sobre corrupção, mas nada muito específico, tanto que o que desencadeou esses protestos aqui não foi nem um caso específico de uma denúncia contra o governo ou algo aqui da Cidade do México, né? Foi um assassinato de um prefeito na região de Michoacán, que já enfrenta problemas com narcotráfico há muito tempo. Só que eu acho que vale lembrar que esse foi o 10º assassinato de um prefeito nesse mandato da Cláudia Sheinbaum. Então, assim, por que esse desencadeou esses protestos e não os anteriores? É o tipo de coisa que a gente tem que tentar entender melhor, porque são protestos que podem surgir a qualquer momento, né? Se a gente faz um paralelo ali com o junho de 2013 no Brasil, que também tinha alguma semelhança, algo com poucas lideranças específicas e muito focado em rede social, foram os 20 centavos, que pouco depois já não tinha nada de 20 centavos, né? E ali o movimento Passe Livre na época teve algum protagonismo, as pessoas queriam falar com eles, né? Chegaram a conversar com líderes governamentais, mas logo depois já ficou claro que eles não representavam a grande massa ali, e pautas que não tinham nada uma com a outra. Você tinha gente ali na época criticando muito o Marco Feliciano, o pastor, mas gente também contra o PT. Então, me lembra muito essa época, assim, uma coisa que é Você não sabe muito espontânea. exatamente, você não sabe exatamente de onde vem, De não onde sabe exatamente para vem? onde vai. Às vezes é contraditório, gente que está um do lado do outro. Essa marcha aqui teve uma coisa que me chamou muita atenção, que era um antissemitismo muito forte, muitas alegações de que a Sheinbaum era judia e que talvez estivesse a serviço dos interesses de Israel e dos Estados Unidos, mas ao mesmo tempo você via alguém do lado pedindo socorro do Donald Trump para que ele pudesse intervir no México e tentar lidar com a questão dos cartéis, assim. Então, um lado do outro que não dialogam exatamente, não tem uma linha muito coerente, e me parece que isso vai muito em comum nos protestos pelo mundo. O daqui do México tem uma curiosidade que o governo está alegando muito isso, que não era um protesto de jovens, não era, definitivamente não. Você via que grande parte das pessoas ali eram de uma idade mais avançada. Você não tinha tantos jovens, Mas o apesar que que é uma dessa. idade mais avançada? É tipo Ah, 50, 60 anos? tinha gente de 60, muita gente de mais de 40, e às vezes sim, gente de 50 e poucos anos usando a bandeira do One Piece, mas sim, você tinha muita gente de idade mais avançada, e não eram jovens de menos de 23 anos em sua grande maioria. Era sim um público que
quando você compara com outros países, né, o Nepal, o Peru, assim, parece que sim, nesses casos eram gente mais nova. Aqui no México não foi, e o governo, inclusive, está tentando tirar a legitimidade, né, dizendo que isso não era geração Z, porque a idade dos presentes ali era mais elevada. É um pouco curioso também, né? Não me parece que isso seja o suficiente para tirar a legitimidade ou não, mas é algo que está espalhando pelo mundo, né? A gente tem essa primeira onda que foi muito impulsionada pelo Facebook, que era muito coordenada pelo Twitter ali naquele começo. Mas Talvez isso lá em 2010, há né? 15 anos praticamente, É sim. isso, E me exatamente. parece que hoje é uma segunda onda que sim, o TikTok está sendo central. E é um algoritmo que a gente não tem uma boa ideia de como ele funciona. É, ele vai muito mais forte nessa busca que a gente vai tratar, acredito, né, dessa questão da economia da atenção. O TikTok é muito poderoso nisso, é um instrumento que a gente ainda não tem muita ideia, a gente liberou mundialmente. Tem um país ou outro que isso não teve muita repercussão, que está restringindo, né? A Índia baniu em 2020, mas, por exemplo, ali depois da morte de alguns adolescentes, a Albânia decidiu banir por um ano para ver se conseguia voltar e depois que fizesse algumas modificações. A França está lá com as suas medidas. Aqui no Brasil a gente discutiu também. Mas é um desafio. O TikTok é um. Mas assim, e aí, uma pergunta que, na verdade, é uma pergunta que eu não fiz, nem combinei com você antes, que é por que o TikTok? Por que não, sei lá, o Instagram? Por que não outro? Por que o TikTok tem a característica de ser tão formador desse processo? Na Primavera Árabe, eu lembro de ser o Facebook e o Twitter. O Twitter que foi o grande estopim, né? Até hoje o Twitter é uma rede social relativamente polêmica, né? Aqui no Brasil é extremamente polêmico. Aqui no Sim. Brasil, o Twitter é o que tem tido mais problemas com a justiça, digamos assim. Posts do Twitter e coisas do gênero que nossa Suprema Corte tem derrubado, etc. Agora, por que o TikTok? Por que o TikTok é tão interessante e por que que ele se transformou nesse bastião desse movimento? Aí é uma questão, me parece, muito mais de tecnologia do que propriamente de política, né? Que pouca coisa até hoje foi tão efetiva em capturar a atenção quanto os vídeos curtos, que é algo que, inclusive, as plataformas dos Estados Unidos depois copiaram, né? Você tem os Reels e tudo mais hoje, que tá muito claro que é a forma mais fácil de você ganhar atenção. Entre os jovens, você tem muito mais, você tem problemas de vício, né? Quando a gente falava de 15 anos atrás, essa questão do brain rot não estava sendo tão discutida, porque apesar do Twitter ser muito efetivo em engajar e causar discussão, em implementar discórdia, em polarizar e tudo mais, ele não chega nem perto da O capacidade de um Twitter vídeo você tem que ler, curto. né? Você tem que ler. O vídeo Você tem que curto ter ele é um muito mais trabalho. atrativo, né? Ontem mesmo eu tive acesso às primeiras entrevistas de um autor português que escreveu um livro que chama Algoritmocracia. E ele falou que ele estava saindo desses espaços justamente porque ele não aguentava mais ver vídeos de imigrantes cometendo crimes. Se você olha hoje em Portugal, você coloca ali por exemplo, a hashtag 1143, que remete aí à fundação do Estado português, então é um número que as pessoas usam muito, né, para criticar os imigrantes, pedir a saída e tudo mais. Você vê vídeos o tempo todo falando que esses imigrantes destruíram Portugal, eles visitam regiões de Lisboa, ali, principalmente o Martim Muniz, que tradicionalmente são muito dominadas pelos imigrantes, especialmente ali do Sudeste Asiático, e falam: olha como é que Portugal já não é a mesma coisa, como é que acabaram com Lisboa, olhem a ameaça, os muçulmanos estão tomando o país. Isso engaja muito, é diferente de um tweet, né, que eram 140 caracteres, você podia ser polêmico e tudo mais, mas nunca ia reter a mesma quantidade de atenção. E o algoritmo depois ele vai te oferecer cada vez mais algo que vai te fazer é, sentir ressentimento, sentir ódio. Sempre um grupo vai ser culpado com muita facilidade. É,
seja supostamente empresários que exploram trabalhadores, né? Isso daí também, a extrema esquerda vai saber explorar e está cada vez melhor nisso. É uma questão de tecnologia e de avanço, e cada vez mais a gente vai ter isso. Me parece que com. Outra questão interessante que eu li ontem também, a Holanda acabou de realizar a eleição Sim, e havia uma determinação dos órgãos eleitorais de que os chatbots não pudessem fazer recomendações de quem você fosse votar. E no final das interessante. contas, eles foram olhar e todos os chatbots, assim, 98%, 99% das respostas eram os dois principais partidos, sendo que você tinha mais de 20 disponíveis na Holanda. Ou seja, os próprios chatbots de inteligência artificial tendem a reforçar a polarização também, e cada vez mais eles vão entrar nessa briga pela atenção. A gente já está vendo essas discussões aí sobre eles servindo como terapia. Logo, logo eles provavelmente vão servir como amigos, vão servir como namorados, namoradas, até, né, maridos, talvez, assim, e filhos, né, talvez uma mãe que o filho morreu vai recorrer a É. isso, e também como conselho político, né, então eles entrando na briga pela atenção, que é um recurso cada vez mais escasso e lucrativo, me parece que é uma questão de evolução tecnológica e que a gente está olhando muito para o plano político, como é esquerda, direita, não é? Quem consegue, qual candidato, qual estratégia, mas nos últimos 15 anos, me parece que isso tudo aí foi ultrapassado por evoluções tecnológicas e que a gente tá um pouco de fora, não entende tanto os algoritmos assim, acaba não entendendo, não. Bom, mas sobre esse assunto, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa relação entre democracia e ditadura. Você comenta muito no seu texto sobre isso. Você comenta que as ditaduras têm, talvez as ditaduras tivessem algum tipo de vantagem sobre as democracias em controlar essas redes sociais, e que essas redes sociais efetivamente têm um impacto nas pessoas, né? E existe uma polarização que talvez seja criada até pelas redes sociais, mas eu queria que você falasse um pouco sobre essa dicotomia entre ditadura e democracia, trazendo os exemplos, né, de ditaduras e democracias no mundo e como é que eles controlam os algoritmos mesmo, as redes sociais dentro desse contexto. Me parece que a gente está num momento bem paradigmático, assim, que houve uma compreensão generalizada de que atos devem ser tomados, que se você pega 5 anos, isso era alvo de muita revolta. Se você mencionasse que um país livre como a Austrália ia ali decidir bloquear redes sociais para menores de 15 anos, isso seria uma loucura 5. Mas hoje a gente já tem tanta evidência, é, inúmeros livros, falando de como que a geração mais nova está sendo extremamente afetada com isso, alta de número de suicídios, alta de índices de ansiedade, perda de aprendizagem. As escolas nos últimos anos ficaram ingovernáveis e sem maneira de conseguir trabalhar nela. Os professores que você conversava estavam malucos. Aqui no Brasil, a gente tomou uma medida interessante, né, que foi bem avaliada no exterior, que foi até proibir os celulares nas escolas, que me parece puro bom senso, não tem nada de É restrição de engraçado liberdade. isso, né? Não me parece uma restrição muito alucinante, dado que Não, é algo que te tira a atenção do que efetivamente você deveria estar prestando atenção. No meu tempo eu não podia usar celular em sala, não podia, mas pois no meu é. tempo, mas no meu tempo eu deixava no bolso, porque não era tão, como é que é? Chamativo, né? Você no máximo teria um jogo da cobrinha ali, né? Não era, É, não era o TikTok, que é muito mais interessante ainda. E a gente tá num caminho, me parece, ainda muito lento, isso eu não nego, mas de compreensão de que deixar isso tudo livre é um desastre social com repercussões muito graves, assim, e a gente tá pelo menos entendendo. No ano passado, uma escritora holandesa chamada Mariette Schaak escreveu um livro que é o The Tech Coup, falando de como que a gente chegou no nível gigantesco das grandes empresas de tecnologia, sem paralelo na história, e pedindo algum tipo de controle.
Quando ela lançou o livro, ali no final de 2024, ela depois disse que estava um pouquinho receosa de que o termo CUP fosse mal aceito, porque parecia muito alarmismo. E aí, 3 meses depois, você tem aquela cerimônia de posse do Trump, com os maiores nomes ali das Big Techs norte-americanas, e mostrando que sim, a gente chegou num nível em que é um domínio impensável e que, se não, nada for feito, é um risco e que, né, você já tem esses livros sendo lançados com vários termos. O Ioannis Varoufakis lançou o Tecnofeudalismo, o Giuliano da Empoli, que para mim é quem melhor entende a política na área da tecnologia há muito tempo, vem escrevendo sobre isso. É, então, acho que a gente chegou no momento de compreensão de que algum tipo de controle, algum tipo de regulação, ele não é ditatorial, ele é necessário sim, o mercado totalmente nas mãos das Big Techs. Em vários aspectos foi um desastre, foi realmente algo que colocou a democracia representativa talvez na sua maior crise em muitas décadas, se não na maior da história. Em alguns casos, eu diria que a democracia representativa chegou, se a gente for falar do Peru, por exemplo, ela chegou no momento em que ela se tornou disfuncional. A democracia peruana não funciona há muitos anos. É, então, enquanto isso, você tem um país como a Índia, que é uma democracia, e que tomou medidas que na época eram vistas como muito extremas, né? Especialmente banir o TikTok em 2020, mas que no longo prazo me parece que aí está se provando que talvez em termos de estabilidade, talvez de governabilidade e de manutenção do tecido social, elas façam algum sentido, sim. E a gente mudou muito, né, nesses últimos 15 anos. Uma coisa que eu menciono no texto, que quando você tinha esse começo da grande expectativa com a tecnologia, a gente ouvia que por conta das redes sociais as ditaduras não iam conseguir se manter, o regime norte-coreano ia cair porque as pessoas iam ter acesso à informação de outros lugares. Há anos que eu não escuto nada mencionando que o regime norte-coreano pode cair. Em Não, o compensação, regime há 15. norte-coreano não é um bom exemplo porque eles se fecham tanto que eles não têm celulares para a população. Mas há Então, 15 assim, anos falavam que esses celulares iam chegar de alguma não, maneira, né? Depois da mas Primavera assim, Árabe. o melhor exemplo é a China, que Sim, não e o mudou, chinês é o caso. não mudou e inclusive aumentou o seu grau de, de grip, de ditador, grau ditatorial, digamos assim, Sim. desde que o Xi Jinping se tornou o Sherman vitalício, E com basicamente. muita preocupação com o tipo de conteúdo que circula nas redes sociais, não é? Muito, mas Para mim é sempre muito teve, né? sim. Mas, por exemplo, é muito emblemático que há cerca de 2 anos a China tenha proibido os influenciadores de ostentação, né? E agora, em 2025, a preocupação deles foi proibir que pessoas que não soubessem do que estavam falando ah, produzissem conteúdo sobre temas sensíveis, assim. Hoje em dia você só pode falar sobre. Tem uma série de conteúdos que você só pode falar se você tiver uma certa formação, ou um Sim, certo. Se você souber do que você está falando, puder provar que você sabe o que você está falando, né? Ter o diploma é o mais fácil, mas tem algumas sim. outras formas, né? Então você não pode não ser médico e comentar sobre, não sei, Vacinas, exato. vacinas, né? Então, Tenha um controle, fizeram esse controle. Mas aí eu queria perguntar sobre a China, especificamente. É assim, a China é a criadora do TikTok, né? Existe alguma coisa com relação eles deixaram acontecer e aí eles proibiram na própria casa deles. E sim, a gente pegou essa rede social e agora o Donald Trump, inclusive, quer comprar sim. Ele essa. tinha intenção de proibir, mas ficou tão forte nos Estados Unidos que ele preferiu se unir, né? E aí, qual é o limite disso? Qual é o limite dessa proibição para uma democracia? Isso é difícil, né? Muito Porque, difícil, afinal de sem contas, dúvida. é uma coisa. Eu queria também que você comentasse sobre a Europa, que tem tido muitos problemas com relação a governos, tanto na Alemanha
com a vinda da extrema-direita. Em Portugal melhorou um pouco, mas também tem alguma coisa. E a França, o governo está quase caindo. Você até Sim. comenta no seu texto, né? A França nesse momento é praticamente ingovernável, né? Que se você pega a grande função do parlamento francês e aprovar o orçamento, você está tendo uma troca constante de primeiros ministros e que não conseguem aprovar isso, e aí indo um pouquinho lado mais de economia, gerando toda essa crise da dívida pública e que isso influencia nos juros, né, do Banco Central Europeu e tudo mais assim. Então, o euro hoje está nas mãos de uma crise política de uma quinta república ingovernável, né? E isso vem desde ali daquela chamada de uma eleição antecipada pelo Macron, que colocou uma extrema esquerda muito forte, liderada pelo Mélenchon, e a extrema direita também ali, né, pelo Bardella e pela Le Pen, e que os dois, no final das contas, têm uma expectativa de que eles conseguirão derrubar o governo do Macron antes do final, que ele saia antes de 2027, e que ali, numa eventual eleição presidencial, um desses blocos acabe liderando e chegando ao poder na França, que é o grande objetivo. E, né, você pega os últimos primeiros ministros, eles falaram que isso não tem nenhum sentido republicano, não tem nenhum sentido de bem comum, é um cálculo político extremamente narcisista, talvez, e de realmente buscar o poder pelo poder, não a governabilidade do país, mas que tem respaldo em rede social, né? A gente viu aí o quanto que o TikTok, mais uma vez, foi muito influente para impulsionar esses dois blocos políticos. A imprensa francesa, muito fragilizada, tradicional, né? Que o jornalismo no Brasil sempre gostava muito de falar do exemplo francês, que você tinha ali o Le Figaro servindo como lado da direita e o Le Le Monde sendo Monde. um baluarte da esquerda ali, que isso tinha um equilíbrio. Hoje são dois jornais muito enfraquecidos, né? A direita tradicional francesa se diluiu completamente, né? O Partido Republicano hoje não é nada do que já foi. O gaullismo na França já não é o que tinha de ser. E aí você pega o Partido Socialista também, depois da ascensão do Macron, foi diluído os nomes tradicionais aí, né? O Sarkozy acabou de ser recentemente preso. Então, o establishment político francês, que sempre foi elogiado pela Quinta República e tudo mais, que realmente é um bipartidarismo que funcionou bem, com nomes notáveis, né? Você tinha um respeito muito grande pelo que fosse o Chirac, ao mesmo tempo ali que Mitterrand e tudo mais. Hoje é um país com uma democracia quase que disfuncional também, né? Um governo que não aprova um orçamento é um governo que você tem que pensar o que ele está fazendo ali, né? Vários governos não estão aprovando orçamento. Os Então, cada Estados vez mais Unidos não está difícil, aprovando né? orçamento, o Brasil não está aprovando orçamento, a França não está aprovando orçamento. E a Alemanha está sendo cada dia mais uma AfD chega perto do poder ou de ter é, já está lá, né? Já tem Comparando, eu acho que a Alemanha assentos. tem muita comparação com Portugal, que tinha essa preocupação de você manter a extrema-direita longe, mas no caso português, hoje o Chega, né, que é esse partido anti-imigração, já detém um grande poder de tudo isso que está sendo feito, né? Porque é impressionante o que aconteceu em Portugal em questão de 2 anos, que você tinha discussão muito séria de ter uma área de livre trânsito entre os países da comunidade de língua portuguesa, e hoje em Portugal está sendo menos falado, mas você está tendo batidas contra imigrantes do mesmo nível dos Estados Unidos. Tem brasileiro com medo de ir numa manicure, que sabe que ali vai ter bastante concentração, se vai, sai com passaporte, que é impensável um brasileiro sair de casa com passaporte há 3 anos em Portugal, e chegou nesse nível e grande parte por influência do Chega, né? E aí a gente tinha até comentado de como que esses vídeos curtos falando mal de imigrantes têm um impacto muito, muito grande na política portuguesa hoje. É, Ontem mesmo eu estava vendo alguns que, porque um dos líderes do PCC foi preso lá em Portugal, e você tinha muito vídeo falando de favelização do país, que os bandidos brasileiros estavam fugindo para Portugal e que estava aumentando o nível de criminalidade por conta disso.
Então, é uma onda que os vídeos curtos são fundamentais nisso, assim. Você pega o que mudou em Portugal em 10 anos, pouca coisa além realmente de você ter essa grande ascensão do TikTok, assim, em termos políticos. E sobre isso, assim, e aí é uma pergunta que não tem exatamente diretamente a ver com o que você colocou no seu texto, mas eu acho que é uma pergunta válida. Até que ponto você comentou que os jornais maiores, os jornais de circulação, os jornais que só fazem jornalismo, tá? Que não é o vídeo curto da internet, de todas as pessoas e tal. Até que ponto a decadência desses jornais também contribui para esse processo? Porque me parece que você não tem você não tem mais a cultura do estar correto, digamos assim. Sim, Você fala qualquer coisa que você quiser e acho tudo bem, podemos falar qualquer coisa que a gente quer, mas hoje em dia você tem um alcance de uma pessoa que antes era preparada para isso, vivia disso e tinha uma reputação a zelar que exigia dela uma certa. Como é que eu vou botar isso? Uma certa correção, digamos assim, sim. das suas informações. Eu lembro uma frase de um jornalista português que para mim é exatamente isso que você estava dizendo, que era o seguinte, assim, o jornalismo ele pode errar, mas ele tem que se justificar quando ele erra, né? As redes sociais não precisam disso, assim. Então, acho que o jornalismo errou muito, a gente está numa semana propícia para falar isso, com o caso da BBC, né? E que ficou muito emblemático e tudo mais, que foi um momento que realmente acho que a mídia mostrou que teve problema. Tem um caso que ficou muito esquecido, mas para mim que é gravíssimo, faz 2, 3 anos, não sei se você vai lembrar, que foi quando a Associated Press soltou uma que a gente chama de jornalismo de barrigada sobre a guerra da Ucrânia e que supostamente a Rússia teria atingido o território polonês e que isso levou à reunião de conselho de emergência do Conselho Europeu e tudo mais assim. Uhum. E no final das contas foram ver, tinha sido uma informação passada erroneamente ali, e a Associated Press publicou isso. Então, acho que o jornalismo, ele, nesse mundo de você ter que publicar mais rápido, ter que ser cada vez Just in time, mais o tempo todo, partidário, tal. tu sabe, o jornalismo errou muito, errou, É. acho que isso é um grande problema, e a ascensão do, do mau conteúdo tá ligado com isso, assim, eu acho que tem tudo a ver, né? Quanto menos o jornalismo tem credibilidade, quanto menos as pessoas recorrem a ele, quem vai ocupar esse espaço vão ser os criadores de péssima qualidade, muitas vezes, né? Que vão ser sensacionalistas, vão distorcer coisas. Eu acho que tem um ponto Precisa muito nem central, distorcer, ele pode só não procurar todos os fatos, que já é o todos os fatos, o suficiente outro lado, né? para você angariar um problema, digamos assim, né? Você Sim, não passar o que efetivamente aconteceu. E aí as pessoas estarem muito preocupadas com o longe, né? Eu vejo muito isso. As pessoas hoje estão muito preocupadas com o mundo, em vez de estarem preocupadas com a esquina delas. E eu sim, entendo, sim. porque a esquina ficou, a sua esquina meio que virou o mundo. O mundo ficou muito acessível, mas ao E a sua mesmo esquina talvez tempo, seja meio desinteressante, não? É melhor pode participar ser de algo maior, né? E isso. de grandes ideologias, grandes batalhas, né? Acaba engajando E mais. aí, e aí esse processo é muito, não sei, ele tomou conta de uma grande parte da população e a população tem que ter muita opinião, você tem que ter sempre uma opinião, sempre um não sei o que, você tem que estar sempre informado com coisas que não necessariamente são informação. Sim. A gente tem. Se eu tivesse que falar desses erros do jornalismo, para mim, nos últimos 10 anos, o maior de todos foi ter transformado a base do jornalismo em opinião e não em informação e não em apuração, né? A gente vê que muita gente hoje confunde, você olha os comentários de algum jornal, a pessoa fala, não, é uma coluna de opinião, talvez do colunista mais partidário daquele jornal, e as pessoas falam, não, essa matéria está incorreta, porque ela não sabe diferenciar o que é uma matéria,
o que que é você fazer uma apuração do que meramente Uma emitir uma coluna. opinião, uma coluna, sabe? A gente aqui no Interesse Então, Nacional só faz colunas. A gente não e- faz jornalismo, a gente faz distribuição científica, que é um pouco diferente. sim, mas muitas bem embasadas, né? Tem muita gente que Não, está a gente só pesquisando traz quem aí. a gente confia, mas assim, não é essa a questão. É que eu estou reproduzindo opiniões. Eu estou te trazendo aqui para você dar a sua opinião. Eu não, Sim, sim, eu não estou aqui, e você também não, no papel de jornalista. Eu não estou trazendo uma verdade, estou trazendo uma opinião, sim. né? E acho que pouca gente hoje consegue fazer essa distinção, né? Tinha aquela frase clássica do Guardian, né? Que a opinião é livre, os fatos são sagrados. E hoje essa sacralidade dos fatos já não existe, né? Tem esse termo que eu adoro, que o Juliano da Empoli usa, que é de política quântica, que cada verdade vai depender do ponto de vista e do interesse do observador. Então, para mim, isso é o que está definindo muito hoje quase todas as discussões e realmente a gente perdeu essa lógica comum de ter uma verdade que a gente possa compartilhar ela e depois cada um buscar a sua opinião. E isso é muito grave, isso é terrível e acho que o jornalismo Não está sei se cada é vez. terrível. Eu não vou dar uma opinião sobre isso, tá? Mas eu Não, acho que tem para mim é terrível, consequências. mas O fato é, tem consequências. Eu não sei se essas consequências são boas ou ruins, entendeu? é, Mas, mas eu queria te fazer uma última pergunta, na verdade. Pelo menos é a minha última pergunta. Eu queria trazer para cá, para o Brasil, para o nosso lugarzinho aqui. Eu sei que você está no México, mas eu queria trazer um pouco para o Brasil. E te perguntar assim, o que eu vejo hoje é um Brasil que as manifestações são muito polarizadas e não são da geração Z. sim, Não tem aquela vitalidade da década de 2010, não tem aquela vitalidade de 2013. Tem muita manifestação, volta e meia, eu estou aqui em São Paulo, tô perto da Avenida Paulista. Tem muita manifestação aqui na Avenida Paulista, tem muita manifestação no Rio, eu vejo um monte de manifestação. Mas eu não vejo essa vitalidade, eu não vejo esse desejo de mudança. Eu vejo um apoio a dois lados de um governo, deste governo, deste Estado que agora a gente tem aqui. O quanto as redes sociais contribuem para isso e o quanto que a gente não está vendo, acompanhando, por que a gente não está acompanhando o mundo? no Brasil me parece que hoje, diferente do resto do mundo, esses países aí que a gente está comentando, você tem líderes políticos muito fortes, muito influentes, e eles sim seguem uma regra de polarização, né? Eu não vou nem falar dos últimos candidatos presidenciais, mas de gente que dialoga muito bem com o público jovem e que é cada vez mais forte e que talvez tivesse possibilidade de convocar um lado da manifestação, né? Acho que o Nicolas Ferreira é evidente disso. E pelo outro lado também me parece que tem uma força política muito grande e com um potencial de viralização e tudo mais, que é o Jones Manuel, assim. Então, eu acredito que a gente não tem essa lógica, igual a gente estava comentando do México, de ter convocações comuns que vão unir todos os jovens, mas parte dos jovens me parecem que poderiam sim seguir, né, esse chamado. Me parece que no Brasil essa questão do movimento contra a escala 6 por um tem muito potencial, então isso eu veria Deu uma facilmente reduzida, né? isso, de reduzir uma escala, Não, não, né? não. Deu uma reduzida, que eu digo deu uma Ah, reduzida. claro, Tenho visto pouco debate. Aliás, eu vi pouco debate sobre isso, por um acaso. mas é um tema que me parece que poderia mobilizar muita gente, assim. Outros não tanto. Eu não imagino que pessoas sairiam às ruas, por exemplo, aí para pedir aumento de taxação bancária. Isso não me parece, mas da escala 6 por um, acho que sim, é uma questão que pode engajar. E você tem esse nicho de influenciadores de esquerda com alguma capacidade de mobilização. Mas acho que aí, acho que se a gente volta a 2013 também, né, que ninguém esperava que os 20 centavos fossem Se ah, transformar se no que transformar se naquilo. transformou. Então,
para mim tem um caráter de imprevisibilidade também do que vai ser o estopim para um tipo de manifestação dessa que é muito presente, é muito marcante, né? Aqui o do México também, né? A gente estava comentando, foi o assassinato de um prefeito, mas de uma região distante e que você já tinha outros 9 nesse mandato, sabe? Então é difícil a gente ter uma ideia do que pode mobilizar. A gente não sabe o que viraliza no TikTok, a gente não tem muita ideia, né? O algoritmo não é aberto. Então a gente assume que certas coisas vão ali mais fortes, né? A gente pega o caso do Irã, ali, que teve há algum tempo o caso dessa menina que havia sido morta ali numa abordagem Lembro. da polícia religiosa e que isso gerou um caos gigantesco no país. Foram Mas duas outra, meninas lá, um menino de é, 15 anos. é horrível sim, mas outros casos não geraram. Então é muito difícil de você saber qual que vai ser o que O desencadeia, né? estopim. E assim, no Brasil, de fato, eu acho que hoje o nível de polarização ele impede que algo comum junte o país, sabe? Porque a gente está polarizado em tudo, né? A gente pega essa operação policial aí, né, do Rio de Janeiro, os líderes políticos foram cada um para um lado e Virou então assunto virou assunto de eleição no ano que vem. de eleição, né? Então não me parece que hoje no Brasil, com o grau de polarização que a gente tem, alguma coisa possa juntar todos os jovens. De verdade, não me parece. Mas que essas influências, né? O Nicolas Ferreira, que é uma coisa muito forte nas redes sociais, assim, poderiam, em um caso, talvez de corrupção, algum. Eu acho que a gente está no momento que a Se violência alguma é coisa muito estourar de verdade, eu né? acho que, por exemplo, se a gente daqui para frente tiver um caso de latrocínio numa grande cidade, com toda essa raiva que a gente está tendo aí, né, toda essa mobilização e tudo mais, acho que poderia sim ser um desencadeador, sabe? Um latrocínio, uma questão que envolva esse lado de segurança, né? Que De a segurança pública. segurança pública me parece que vai ser até a eleição um grande tema, assim, e que gera muita raiva, evidentemente, né? Você pega a impunidade que está todo mundo reforçando, os casos É, aí, por exemplo, acho que você tem daqui para frente um caso de latrocínio de um cara que foi condenado e que ele está solto assim, e reincidente, eu acho que seria uma coisa que poderia colocar esse país, sim, na rua, e só que mobilizado por um lado. Não acredito que isso uniria a esquerda e a direita. Mas sim, me parece que tem motivos que poderiam levar, assim, o brasileiro para a rua, a gente não sabe qual, mas que a rede social sempre está ali e sempre com potencial de mobilizar, acredito que é. sim. Não, perfeito. Muito obrigado, eu achei sensacional. Eu estava com muita. Inclusive, essa semana a gente falou sobre isso no Pergunte ao Embaixador, sobre as manifestações no México. É uma coisa que a gente tem muito medo, que a gente acompanha muito de perto, porque talvez possa passar, entendeu? Esse tipo de sensação, até pelas redes sociais, pela proximidade que a gente criou no mundo hoje pode passar, né? De um país para o outro, passar para um Peru da vida, para Colômbia, para Venezuela. Imagina, na Venezuela você ter uma manifestação forte contra o Maduro. Pode acontecer, né? Pode, pode. Na Argentina contra o Milei, tentou se fazer, não se conseguiu tanto, né? É que a Argentina me parece que vai nesse caminho polarizado, né? A Argentina não vejo É, nenhum tema conseguindo unir todos os unir, né? argentinos. Tem isso também, né? Você precisa não só da informação, como da união. Quando você está muito separado, fica muito difícil você ver um nível de manifestação. Apesar de que aí no México, teoricamente, a Sheinbaum estava muito popular, e aí, de repente, virou essas manifestações. Eu não entendi muito bem o que aconteceu. É, foi um pouco nesse caminho, né? Ela ficou popular demais a ponto de você não ter oposição, porque o que aconteceu aqui nos últimos meses no México é você discutindo quem ia ser a oposição a ela,
Você tem uma nova direita no PAN, que é um partido tradicional, só que eles estão tentando. E o que que vai ser? O que que é uma oposição mexicana hoje? O PRI não é nada do que já foi. Então, é um momento que, assim, quem está insatisfeito com o governo me parece que está muito disposto a se juntar para se mostrar contra o governo, né? Você não tem propriamente uma lógica de assim, nós convocamos essa manifestação, nós somos o PAN, nós somos o PRI, tem o que eu cheguei a comentar contigo no off, né, que é o Partido Republicano aqui, que é pró-Trump e tudo mais, assim. Pede Então, intervenção do Trump. pedindo intervenção, sabe? Então, não se sabe quem é a oposição ao Morena. Então, como isso não está num campo polarizador, me parece que é mais fácil de você aglutinar a gente com ideias diferentes, assim. Agora, a Argentina, você tem os campos políticos muito definidos, o Brasil dos últimos 10 anos, eles também estão muito definidos, ou os Estados Unidos também. Acho mais difícil que isso aconteça. Não imagino protestos também nos Estados Unidos de geração Z juntando todo mundo. Assim. Apesar de você ter alguns temas em comum nos Estados Unidos, mais do que no Brasil, né? A questão de conseguir pagar habitação em Nova York, em Los Angeles, São Francisco, é muito forte e toca muito aos jovens. Poderia ser um tema que juntasse mais gente. Só que você tem caminhos distintos. Os democratas têm essa lógica de congelamento de aluguel e tudo mais, e os republicanos, né, sempre tentando seguir mais uma lógica de livre mercado e tudo mais. Então, Bom, talvez a resposta não fosse unir os dois lados, ainda que seja um tema que realmente a gente acabou de ver essa eleição em Nova York e mobiliza todo mundo, né? essa eleição em Nova York foi muito impressionante mesmo. Impressionante, não sei. Não sei se eu acho ela tão impressionante, sabia? Eu acho que foi alguém que tratou do tema da habitação, que é cada É, vez mais o que pesa nas grandes cidades do mundo, assim. ele tratou dois Aqui no temas, é México, habitação e inflação, porque é o que ele sim, prometeu, venda de comida abaixo do preço, enfim, dentro de um preço aceitável e tarifa congelamento. de transporte público gratuita, né? Isso, que é o que impacta a vida do nova-iorquino diretamente, assim, tipo, no Exato. ponto. Aqui há uns 3, 4 meses teve uma manifestação que para mim é bem mais emblemática do que essa da geração Z, que foi justamente contra a gentrificação. E aí você teve muitos jovens, essa sim, em bairros como Roma, Condessa, e saíram do limite, foram um pouco violentas. O pessoal resolveu, como era um símbolo americano, quebrar alguns Starbucks, assim, lojas e tudo mais. Essa sim me parece ser uma pauta que os jovens da cidade do México, e aí também Guadalajara, Monterrey, se preocupa. E um tema que a gente não lembrou de falar, ano que vem aqui, essas três cidades que já são as mais caras praticamente da América Latina, vão todas sediar a Copa. E já está mostrando A gente que isso conhece o que é. acontece. Eu estava no Hã? Rio, eu estava no Rio quando os preços aumentaram até a Copa do Mundo. Eu acho que isso vai voltar ano que vem, sabe? Eu acredito É. que, principalmente aqui na cidade do México, quando pesar a inflação dos aluguéis da Copa, isso vai gerar protesto e vai ter que ter resposta, né? A resposta normalmente é ir para cima do Airbnb, que é o mais fácil que você pode fazer, mas que até hoje não surtiu grande efeito em nenhum lugar do mundo, né? Barcelona vai banir o Airbnb a partir de 2028, Nova York restringiu, Amsterdã, Paris, Lisboa, todas elas ali tiveram suas medidas, mas até hoje nada foi muito O efetivo. Airbnb nada mais é do que uma representação do turismo, né? Sim, e de um estrangeiro, do nômade digital e tudo mais, é mais É, fácil ir para cima dele, que é né? turismo? No fim é turismo, no fim é o cara que está entrando de fora da cidade para dentro da cidade. E aí, mas será que é esse cara? Tudo bem, tem momentos pontuais, numa Copa do Mundo, numa COP, assim, momentos pontuais, ok. Mas fora desses momentos pontuais, você transformar a sua cidade numa cidade que atrai tanto turista, a ponto de impactar a sua vida, pô, É, pelo menos ele está te trazendo dinheiro, no sim, mínimo, sim. E entendeu? aí a gente pega aquele lado também, né? Porque a gente fala muito.
do TikTok, do vídeo curto, expondo um ódio ao imigrante mal qualificado, né, e tudo mais, como é o caso de Portugal, até dos Estados Unidos. Mas se você vê as redes sociais aqui da Cidade do México, você também tem vários vídeos passando pela Condessa, por Roma, assim, colocando os imigrantes dos Estados Unidos, principalmente, como responsáveis por todo o mal da cidade, né? Como se eles tivessem sido ali É, os que tivessem elevado todos os preços e tudo mais. Você tem pelo outro lado também, né? O vídeo curto, ele normalmente estimula certo público que não é o que você faz parte, como os que vão causar os problemas da sua vida, né? Essa é a tônica do vídeo curto e que vale para todos os lados, assim. Então, você também tem isso muito forte, né? No Brasil a gente ainda não tem, porque a apesar gente do Rio até de Janeiro ter. tem, mas Ah, menos, mas né? poderia ser Assim, muito mais. Poderia é, ser. pois Quando você é. pensa que hoje o aluguel de Monte Rei é muito mais alto que o do Rio de Janeiro, você vê qual que era o potencial disso. Se não fosse a violência, o Rio de Janeiro seria uma cidade muito mais cara. Isso Se não daí fosse. é. Aqui eu encerro, porque se não fosse violência, o Rio de Janeiro seria imorável. Só Seria. trilionário Seria moraria mais no caro Rio que de Janeiro. Paris. Esquece. Entendeu? Esquece. Isso já vem sendo dito há muitos anos. Mas obrigado, Matheus, pelo seu tempo e pô, pelas suas ideias, cara. Eu realmente estava muito interessado nesse assunto e tirou várias, enfim, botou várias coisas na minha cabeça que Foi um trazem. prazer e sempre que for possível, só chamar que vai ser sempre bem interessante participar. Tchau, tchau. Valeu, muito obrigado, grande abraço.